Como planejar a sua semana do zero, mesmo se você nunca se organizou na vida? É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje. Como que você planeja a sua semana do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha se organizado ou não faça ideia de por onde começar. Tá? E eu dividi esse vídeo para você aqui em duas partes. Primeiro eu vou te contar por que você precisa planejar a semana e quais as consequências que você vai ter ou que você já está tendo sem este planejamento, e depois eu vou te dar aqui 5 passos práticos para você planejar a sua semana do absoluto zero, tá? Bom, então vamos lá. Se você é daquele tipo de pessoa que vive no improviso, que acorda toda segunda-feira perdido, sem saber por onde começar, sem saber qual é o primeiro passo do seu dia, se você acorda já cheio de urgência, o que acontece é que tá faltando planejamento na sua semana e esse vídeo é especialmente feito para você. Porque o problema da maioria das pessoas que vivem nesse caso, nessa situação, é que elas não sabem por onde começar. Elas não sabem qual é o primeiro passo. E aí a gente vive numa paralisia e fica se perguntando assim: por onde eu começo? Será que eu preciso de uma agenda? Será que eu preciso usar um caderno? Eu vou fazer isso num aplicativo? E aí, essa confusão mental, ela faz com que muitas pessoas nem tente se organizar. Eu já fui esse cara. Eu passei algum tempo, depois que eu já percebi, talvez isso aconteça com você. Depois que eu percebi, falei assim, não, eu preciso me organizar, eu preciso ser um cara mais organizado. Mas eu ficava patinando assim, pô, por onde eu começo? Será que eu uso uma agenda? Será que eu uso um planner? Será que eu uso algum aplicativo? Será que eu vou fazer isso no caderninho? E aí, quando você não tem um ponto de partida para se organizar, o que acontece é que você fica preso em um ciclo vicioso de desorganização total. E aí você vai passar o dia apagando incêndio, você vai passar o dia correndo atrás do prejuízo, você vai esquecer compromisso importante, você vai perder prazo, você vai acumular tarefa e aí vai ficar naquela sensação de que você está sempre atrasado na sua vida. Porque sem eu ter uma organização mínima, eu vou acabar desperdiçando horas do meu dia e eu vou ficar usando esse tempo tentando lembrar do que eu preciso fazer. Fala sério, hein? Fala sério se isso é uma situação saudável para a gente viver. Não, não é. E aí o que vai acontecer como consequência disso? A nossa mente, ela vai ficar sobrecarregada tentando guardar, tentando memorizar tudo. E essa sobrecarga mental vai gerar ansiedade, vai gerar cansaço mental. E isso é desnecessário. E o pior disso tudo é que você vai perder oportunidades. Porque se eu estou gastando o meu tempo tentando lembrar daquilo que eu preciso fazer, se eu estou gastando o meu tempo apagando incêndio, se eu estou gastando o meu tempo tentando traçar um plano para sobreviver ao meu dia, sabe aquela história assim de matar um leão por dia? Ah, eu só preciso sobreviver? Você não precisa viver assim. Porque viver assim faz com que você perca oportunidades. Ao invés de eu gastar tempo com incêndio, gastar tempo pensando demais, memorizando as coisas, o meu tempo ele tem que ser utilizado para ação. Aquele projeto importante que você quer colocar em prática e que você vive falando que não tem tempo, é nele que você tem que focar. Aquele curso, aquele treinamento que você quer fazer, aquela pós que você quer fazer, aquele livro que você quer ler, aquele tempo de qualidade com a família.
tudo acaba ficando para depois porque você está sempre sem tempo. Sem tempo. Quando, na verdade, não é a falta de tempo, é a falta de organização. E aí os dias vão passando, o mês vai passando, e aí você chega lá no final do dia e no final do mês, sempre com aquela sensação de que você não evoluiu. E aí bate aquela frustração, e aí você fala assim, poxa, para onde que foi o meu tempo? Por que eu não consegui mais uma vez sair do lugar? Então, se você está nessa situação, se acalme, eu já estive aí neste lugar, exatamente nesse lugar, e por isso eu vou te entregar agora, nesse vídeo, 5 passos para uma metodologia simples que você pode, do absoluto zero, ter uma primeira semana organizada. São apenas 5 passos que qualquer pessoa consegue fazer, mesmo se você nunca se organizou na vida, tá bom? Então, vamos lá. Papel e caneta na mão, anota os 5 passos e coloca em prática. Passo número 1. Escolha apenas uma ferramenta. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Talvez você não esperava que eu fosse te dizer que esse é o primeiro passo. Você tem que escolher apenas uma ferramenta e você tem que ter uma ferramenta. Esquece querer se organizar na cabeça. Aonde que está a sua organização? Está no seu caderno? Está no seu planner? Está na sua agenda? Está no seu aplicativo? Está no seu bloco de notas? Aonde que está a sua organização? Você tem que escolher apenas uma ferramenta. Para com essa ideia de que você precisa de 10 aplicativos diferentes, que você precisa ter uma agenda física, mais uma agenda digital, que você precisa de um monte de aplicativo. Para com essa ideia. Você tem que ter uma única ferramenta simples. Pode ser, gente, pode ser, de verdade, um caderno e uma caneta. Eu comecei assim, eu me organizei por anos assim, tá? E eu vou confessar para você que eu resistia até um pouco a usar aplicativos. Hoje eu uso o Todoist, né, integrado com a Google Agenda, o Todoist, ele é maravilhoso. Eu indico que você realmente comece com ele, né? Tem aqui inclusive no link aqui embaixo o link do meu curso DNA Produtivo, onde eu te ensino a usar o Todoist como uma ferramenta de organização total da sua vida, de tudo que você precisa, tá? O link está aqui embaixo, convido você a conhecer o DNA Produtivo, eu pego você na mão literalmente, te ensino a configurar tudo, a fazer todo o passo a passo, ok? Você vai investir uma única parcela de R$47 e você não vai ter mais problema com organização semanal, com organização diária e com priorização, tá? Garanto isso para você. Jorge, eu quero começar com um caderninho. Funciona também, não tem problema nenhum. Mas o primeiro passo que você vai fazer é esse. Você vai agora lá e você vai definir qual é o aplicativo, a ferramenta que você vai utilizar. Faça isso. Tá? Por quê? Porque esse é o primeiro erro que as pessoas cometem. Eu quero começar a me planejar, só que eu quero começar a me planejar com um sistema muito complexo de organização. Por isso, aliás, que eu montei aqui o DNA Produtivo, para ser simples, para ser rápido, para ser fácil. E você vai ver que no final desse vídeo aqui você vai conseguir também ter uma metodologia muito simples e rápida para isso. Tá? Então, o primeiro passo é você vai escolher apenas uma ferramenta. Depois que você fizer isso, você vai reservar ali 15, 20 minutinhos, 10 minutos que seja, e você vai fazer um despejo mental completo. Você vai liberar a sua mente. Sabe aquelas tarefas todas que você está aí guardando na sua cabeça? Sabe tudo aquilo que você está tentando lembrar e que você está esquecendo e que você está deixando para depois? Você vai escrever no papel. Então, para um minutinho, respira fundo, pega lá a ferramenta que você desejou, né, que você escolheu, se é o seu caderno, se é o seu bloco de notas, se é o seu Todoist, se é qualquer outra ferramenta, e escreva dentro dessa ferramenta
tudo aquilo que está na sua cabeça. As contas que você tem que pagar, as ligações que você precisa fazer, os compromissos com o horário que você já assumiu, as tarefas que você está adiando e deixando para depois, as tarefas que você já sabe que você precisa fazer, você só vai escrever, tá? E você não precisa agora, nesse segundo passo aqui, você não precisa se preocupar com organização. Você vai apenas tirar tudo da sua cabeça e colocar no papel ou colocar aí na sua tela no seu aplicativo, tá? Por que isso é muito importante? Porque isso vai liberar espaço mental para você ter clareza do que precisa ser feito. Lembra que eu falei no comecinho? Uma das coisas que causa confusão mental é a falta de clareza do que precisa ser feito, porque você está usando espaço mental para lembrar das coisas. Não, faz esse despejo, libera a sua mente. Depois que você fez isso, tá tudo bonitinho, tudo que já está na sua cabeça está lá na sua ferramenta, você vai separar essas tarefas. Faz ali 2 listas, tudo que tem prazo para um lado e tudo que não tem prazo para o outro. Tá? Então, olha aquela sua listona e separa. O que já tem prazo? O que eu já sei que vai acontecer? Segunda, terça, quarta, quinta, para um lado. Aquilo que eu não sei ainda que dia que eu vou fazer aquilo. Eu sei que eu tenho que fazer, mas não sei quando. Vai para o outro lado, ok? Então, vamos lá. Reunião terça às 14 horas. Vai na lista com prazo. Começar a fazer exercício físico. Não sei quando eu vou começar. Vai para o outro lado. Organizar os documentos da minha pasta tal, vai para o outro lado, sem prazo. Eu tenho uma conta para vencer na quinta-feira, vai para a sua lista de prazo. Então, separa o que tem prazo para um lado, o que não tem prazo para o outro, tá? É isso que você vai fazer no terceiro passo. E agora, nós vamos para o quarto passo, que é realmente o planejamento. Você vai planejar agora os próximos 7 dias. Não interessa em que dia que você está me assistindo, não me interessa que dia que você vai começar, tá bom? Eu faço isso todo domingo. Por quê? Porque daí a minha semana já começa planejada. Hoje é segunda-feira, não tem problema, faz hoje. Planeja de hoje até a próxima segunda. Jorge, hoje é quinta-feira, não tem problema. Planeje de hoje até a próxima quinta-feira. Mas você precisa treinar esse planejamento de 7 dias, esse olhar para o futuro, tá? Planeja a semana inteira. Isso é muito importante. Ter esse hábito de se planejar, de chegar na semana antes que ela chegue em você, isso é muito importante. E como é que você vai fazer para planejar esses próximos 7 dias? Sabe aqueles compromissos com prazo que você já anotou ali na sua listinha, na hora que você separou? Você vai pegar todos eles que está dentro desses 7 dias e vai colocar no lugar certo. Então, se você está no seu aplicativo, se você está lá no Todoist, tem lá a listinha no em breve. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ótimo. Jorge, eu estou fazendo no caderno, então você só vai separar. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo. Separou ali os 7 próximos dias e você vai anotar dentro de cada dia o que você já sabe que você tem. Jorge, mas eu tenho um compromisso anotado ali que é no final do mês. Deixa ele lá anotadinho, tá? Não precisa jogar lá na frente não. Por enquanto a gente está planejando 7 dias. Lembra, o objetivo aqui é para começar do zero, para você ter a sua primeira semana organizada, tá? Isso é muito importante. Então você vai pegar tudo aquilo que você tem prazo, que você já determinou e coloca nos dias lá. De segunda, nos próximos 7 dias. Vai, vamos lá. Coloca lá. Aquelas tarefas sem prazo, o que você vai fazer agora? Aqui que está uma das grandes sacadas do planejamento. Tem aquelas tarefas que não tinha prazo ainda. Você vai pegar algumas delas, se a sua lista está muito grande, né? Algumas. Você vai pegar algumas delas e vai dar destino para elas dentro desses 7 dias, tá? E eu não indico mesmo que você, fortemente não indico que você lote os seus dias de tarefas.
Pega uma ou duas tarefinhas e coloca para cada dia, né? Além daqueles compromissos, além talvez de um tempo que você já tem ali para o seu trabalho, enfim, coloca 2 ou 3 tarefinhas por dia. Por quê? O mais importante agora é você ser fiel no pouco. É melhor você planejar pouco e cumprir o pouco do que planejar muito e não conseguir fazer nada. E aí você vai desistir mais uma vez do planejamento, tá? Então você separou lá nos 7 próximos dias, colocou um compromisso de cada dia e colocou algumas tarefas para ser feitas dentro desses dias, tá? E aí, o quinto e último passo é que você vai fazer um ajuste diário da sua realidade. Esse é o ponto. Então, olha lá, eu planejei os 7 próximos dias. Agora, não é que eu não olho mais meu planejamento. Não, você tem que olhar esse planejamento todos os dias. Então, passou o meu dia de hoje. Eu vou lá, dou o check naquilo que eu consegui fazer. Então, eu olho, o que eu consegui fazer hoje? Opa, dou um check. Fiz isso. Segunda pergunta, o que eu não fiz? O que ficou pendente? E aí eu olhei lá aquilo que eu não dei o checklist. Aí vem uma terceira pergunta. Para onde que vai isso daqui? Qual é o destino dessas tarefas que estão atrasadas, dessas tarefas que eu não fiz? Você pode realocar elas para amanhã ou você pode realocar para outra semana. Tem tarefa que vai perder o significado que você pode tirar da sua programação, tá? Um erro que muita gente comete nesse momento é pegar tudo que eu não fiz hoje e jogar para amanhã. Se você tem esse hábito, você vai ver que vai chegar lá no 3º, 4º dia e vai ter uma lista enorme de tarefas não feitas porque você ficou empilhando tarefas. Não, tá? Você tem que ter prioridade. Talvez algo que você não fez hoje nem faça mais sentido você fazer. Tira ela fora. Ou talvez vamos supor, hoje é quarta e eu não fiz na quarta, mas talvez essa tarefa só faz sentido se eu fizer na outra quarta-feira. Então, eu já pego ela aqui e jogo ela na outra quarta-feira lá, tá? Então, planejei meus 7 dias e todo dia eu vou fazer uma revisão diária. Isso é muito importante porque isso vai te trazer mais para a realidade e isso vai trazendo você para a necessidade do planejamento e vai fazer com que você melhore a cada dia, tá? Isso é muito importante, ok? Então vamos lá, eu já dei os 5 últimos passos e agora eu quero te dar aqui umas dicasinhas extras para você, né, melhorar isso, para você já começar a trabalhar com isso com uma maneira mais eficiente. Primeiro, tá? Vou relembrar uma coisa que eu já disse aqui. Não encha o seu dia de tarefas. 2, 3 tarefinhas por dia é melhor do que nada. É melhor do que aquele monte de tarefas sem fazer, tá? Por que poucas tarefas? Porque se você está começando agora, você vai perceber que você vai estimar errado o tempo de uma tarefa. Então, às vezes, algo que você achou que ia demorar meia hora para fazer, você demora 1 hora. Você demora 1h30 para fazer, tá? Então, o que você faz? Não fica empilhando uma tarefa em cima da outra. Deixa tempo extra entre as atividades, tá? Deixa tempo extra entre uma e outra, porque você precisa ir aumentando a sua confiança, mostrando para o seu cérebro que planejar faz sentido. E aí, para isso, o que você precisa fazer? Você precisa ir dando o check. Você precisa ir vendo e mostrando para sua mente que faz sentido você planejar. Então, quando eu tenho espaço extra entre as minhas tarefas, isso fica interessante, tá? Um outro ponto que eu gosto muito de compartilhar é o seguinte, tá? Tem muita gente que fala assim, Jorge, eu não consegui zerar minha lista de tarefas e aí fica numa frustração enorme. Existe um ponto aqui que é o seguinte, se você conseguiu cumprir com 75% daquilo que você planejou, tá legal, tá bem feito, tá? Jorge, mas e as outras? Tá, as outras, se não forem tarefas importantes, tá? E lembrando que eu não tô falando aqui sobre priorização, vou deixar um vídeo para você no final para falar sobre prioridades, porque dentro desse 75% tem que estar as tarefas mais importantes do dia.
Você não pode fazer 75% ali de nada e as prioridades não ter feito. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer aqui para você que está começando é, você não precisa zerar a sua lista de tarefas, não. Não fica nessa loucura de ter que fazer tudo a qualquer custo. Porque se você quer ficar zerando a sua tarefa todos os dias, você vai deixar de dormir bem, de se alimentar bem, de ter tempo de qualidade com a sua família, entendeu? Só para ficar correndo atrás das suas tarefas. Não, um balizador legal é 75% das minhas tarefas estão feitas, você está bem. Tá? E aí, Jorge, mas eu tô vendo que recorrentemente eu tô batendo na trave no 75% ou fazendo menos do que 75%. Então é um sinal de que o seu planejamento está muito arrojado. Diminui um pouquinho a quantidade de tarefas no próximo dia, percebe? Você vai fazendo esse ajuste. Ao mesmo tempo, se você tá todo dia zerando isso ali 100%, quer dizer que tá muito fofinho o seu planejamento, tá muito facinho. Arrocha um pouco mais e coloca um pouquinho mais de tarefas no dia, tá? Isso é importante. Um outro ponto que é crucial: celebra as pequenas vitórias, celebra as suas conquistas, tá? Na hora que você der um check ali daquilo que você fez, na hora que você risca e você vai lá e aperta o botãozinho lá no Todoist mostrando que você fez aquilo, celebra, fala, opa, maravilha, mais uma tarefa concluída. Tá bom? Então, agora que você já tem os 5 passos, né? Vamos lá? Você vai escolher uma ferramenta, você vai esvaziar a sua mente, você vai planejar os próximos 7 dias, você vai separar tarefas com prazo de tarefas sem prazo, planejar essas tarefas nos próximos 7 dias e fazer uma revisão diária. Essa é a sua missão, tá? Pega aí a ferramenta que você escolheu, seja o seu caderno, seja o Todoist, seja o Notion, o bloco de notas do seu celular. Abre essa ferramenta e faz isso, tá? Mão na massa. Faz lá o seu despejo mental e faz a sua organização, tá? Você não precisa esperar até o próximo domingo. Você vai começar hoje, começa hoje. O importante para você é dar esse primeiro passo. Dar esse primeiro passo para começar a criar o hábito de se planejar. Isso é muito importante, tá bom? E aí, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários desse vídeo qual foi a sua maior dificuldade para começar a se organizar ou qual tem sido a sua oportunidade para tentar se organizar. E se esse vídeo te ajudou, deixa aí o seu like, se inscreva aí no canal, toda segunda, quarta e sexta às 18 horas tem vídeo novo para você aqui, ok? E aí eu vou deixar para você assistir agora o vídeo onde eu te ensino como priorizar tarefas.